Olá, como é que você está? Eu estou aqui para a quarta aula sobre a perspectiva teórica metodológica do Uri Bronfenbrenner, que vai trazer a teoria bioecológica do desenvolvimento. E eu, Marcela Sandin, faço a associação entre essa teoria bioecológica com a maternidade. Quando a gente compreende a teoria bioecológica como uma forma de compreender o contexto que a pessoa está inserida, né, a maneira que essa pessoa interage com esse contexto e todos os atravessamentos como tempo, né, e como processos, né, e as próprias condições da pessoa para compreender todos esses fenômenos, como que esses fenômenos compõem, o porquê que algumas pessoas conseguem atravessar situações mais desafiadoras e outras não, a teoria do Uri Bronfenbrenner se faz muito importante nesse momento, a partir da minha concepção, né, trazendo esse olhar de forma mais integrada, sistêmica, e possível também de incluir, né, ou retirar alguns processos ali, algumas interações, alguns signos e significados, para que essa mulher, no caso das maternidades, tenha melhor qualidade de vida e tenha o seu desenvolvimento dentro desse papel e na sua condição humana de forma mais sadia também. Então, primeiro a gente precisa lembrar que a maternidade ela é muito plural. E esse conceito de maternidade, né, de uma forma muito generalista e muito social, traz para a mulher uma necessidade de cuidados intensivos sobre outras pessoas, principalmente sobre os seus filhos, e traz para a mulher também uma das características principais dentro da sociedade, que é permanecer colocando o outro como prioridade, conciliando as inúmeras atividades. Né? Então, várias questões relacionadas a essa compreensão histórico, social, cultural, são vistas, né, por diferentes caminhos da ciência. A psicologia vai trazer observações, a sociologia, a linguística vai trazer a geografia. Então, várias ciências vão se relacionando, ou até mesmo de forma separada, vão compreendendo os fenômenos da maternidade. Mas a maternidade é um fenômeno muito individual e muito subjetivo, por isso que eu falo das maternidades de forma plural, né? Da maternidade de forma plural, porque cada pessoa vai passar pelo processo de maternar alguém de uma forma que vai ter a ver com a sua história de vida, que vai ter a ver com o momento que ela está vivenciando, com o contexto que ela está inserida, e por isso eu trago a concepção de Uri Bronfenbrenner, que é a teoria bioecológica do desenvolvimento. Então, a partir dessa noção bem superficial que eu estou trazendo para vocês, eu começo a trazer a teoria bioecológica quando eu percebo que algumas atividades, né, seja no atendimento clínico, seja nas rodas de conversa ou em grupos relacionados às mães da gravidez, parto, puerpério, até mesmo a maternidade em outros momentos da vida, vão trazendo impactos diferentes e vão trazendo para cada mulher uma forma de se relacionar também diferente. Eu sigo a abordagem da Gestalt terapia, mas eu percebo que na compreensão da pluralidade materna, a gente precisa entrar em contato com aquela mulher de uma forma, antes de tudo, reconhecendo aquela pessoa como um ser humano e levando em consideração aquela pessoa, a forma que ela enxerga o mundo e ela se insere nesse mundo, as contribuições das abordagens que fazem sentido para a gente naquele momento. Então, a gente vai compreender que na psicologia obstétrica, perinatal e materna, tem muita contribuição, por exemplo, da psicanálise, né? E aí eu trago a questão das abordagens mais sistêmicas para olhar para esse lugar também. Não desconsidero, até porque a gente tem uma contribuição histórica muito importante para começar a olhar a maternidade de uma forma mais inteira, mais integral, e aí as outras abordagens também mais novas vão trazendo novas compreensões e que também faz muito sentido, né, nós olharmos através delas também e entendermos em que momento aquela abordagem pode contribuir com a nossa experiência. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu quero que vocês visualizem o que eu preciso para que vocês consigam compreender a abordagem que eu estou trazendo e a associação que eu estou trazendo.
Eu vou abrir aqui o PowerPoint. O PowerPoint, pode ser. Para quem ainda não sabe o meu nome, eu sou Marcela Sandin, sou psicóloga obstétrica, perinatal e materna, eu acho que eu já falei isso, e mestranda da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, mestrando em psicologia. Então, olha só, deixa eu colocar aqui a forma. Nós estamos falando do contexto, né? Nós começamos falando sobre ele, e eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa compreensão do contexto, tá? Quando a gente fala do contexto, a gente está falando que ele acontece em 4 níveis. Então, existe a pessoa, existe o microsistema, ele é um pouco menor que isso. Vou tentar colocar uma outra cor aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Preenchimento, vou colocar sem preenchimento. Existe, esse é o microsistema, existe também, eu posso copiar e colar, né? Fica mais fácil assim. Existe o mesosistema, que está mais para fora. Existe também o exossistema. E o último sistema, proposto por Uri Bronfenbrenner, que é o macrosistema. Então, nós estamos falando que no centro desses círculos existe a pessoa. Deixa eu inserir um texto aqui. Caixa de texto. Pessoa. Nesse caso, nós podemos colocar como pessoa qualquer mulher-mãe que faça sentido para você. A gente pode colocar, por exemplo, a mulher grávida. Podemos colocar a mulher no período do parto. Nós podemos colocar, aqui seria parturiente, tá? Relativo ao parto, parturiente. Nós podemos colocar a mulher puérpera. E nós podemos colocar também a mulher mãe. Ok? Então, nós estamos falando que a pessoa, nesse momento onde nós estamos pensando nas maternidades plurais, que nós podemos colocar essas daqui a princípio, mas aqui seria possível a gente pensar também na possibilidade, por exemplo, de mães trans, de mães homoafetivas. Não que o desenvolvimento vá acontecer de forma diminuída ou aumentada, mas são desenvolvimentos que acontecem de forma diferente, e vocês vão entender o porquê. Então, aqui, ó, é pessoa, tá? Você vai colocar no centro desse círculo a pessoa que você gostaria de observar e de compreender e analisar. Então, quando a gente fala do contexto, a gente precisa trazer... Deixa eu colocar aqui caixinhas de diálogo. No contexto, o primeiro contexto, que é o contexto mais próximo, é o contexto chamado microsistema. O microsistema vai trazer as relações, os símbolos e os significados e as pessoas mais próximas dessa realidade aqui, dessa pessoa que você está analisando e observando. Eu vou colocar, por exemplo, uma mulher grávida, tá? Então, aqui, ó, no meu vai ser mulher grávida. Então, no microsistema, que é o primeiro sistema, e o sistema mais próximo, eu vou olhar para tudo aquilo que faz contato direto, que tem contato direto com essa mulher grávida, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar se ela tem ou não companheiro, né? Então, vou colocar aqui o companheiro,
Se ela tiver companheira, você também pode colocar aqui, porque são todas as pessoas e símbolos e significados que se relacionam diretamente com ela, olho no olho. Então, o companheiro, se tem filhos ou não tem filhos, né? Como que está, por exemplo, o acompanhamento dela no período gestacional? Ela está com pré-natal? Então, a relação dela com o pré-natal, a relação dela com o obstetra. Antes de pensar na relação, só colocar os símbolos, tá? Então, o obstetra, a gente pode pensar se ela já foi atrás de um pediatra, né, para fazer, quando o bebê nascer, o atendimento que para ela pode ser necessário. A gente pode pensar se essa mulher na gravidez desenvolveu diabetes, se ela é acompanhada por endocrinologista. E uma gama infinita de possibilidades. Para além dessas, a gente pode colocar também a relação com o trabalho, se ela trabalha. A gente pode colocar também outros símbolos, né? Que são familiares e amigos e vizinhos mais próximos. Nós podemos colocar também animais de estimação. Tudo, gente, tudo que fizer sentido, tá? Tudo que tiver incluído nesse primeiro sistema. Aí nós vamos para o segundo sistema. O segundo sistema, ele é o mesosistema. O mesosistema, ele vai trazer... Calma aí, que alguma coisa aqui. Ok. O mesosistema, ele vai trazer aqui, ó, nessa parte daqui. Esse foi o micro, aqui é o meso. O mesosistema, ele vai trazer a relação que é estabelecida entre dois ou mais integrantes do microsistema, tá? Então, aqui seria o companheiro, a relação do companheiro com o filho, de repente, mais velho, a relação do companheiro com a gravidez, a relação do companheiro, do filho mais velho e da gravidez. A gente tem aqui, são de duas ou mais combinações desses símbolos e pessoas e objetos que fazem parte desse microsistema. Então, a gente pode colocar aqui uma gama infinita, né? Por exemplo, a relação do pediatra com a doula, caso haja a doula, ou melhor, ó, do obstetra com a doula, o que ele pensa da doula e o que a doula, né, como que é a relação dessa doula também com o obstetra. Nós podemos nos inserir nesse caso, né, aqui, ó, se ela está fazendo acompanhamento de psicologia obstétrica também, então o psicólogo, né, a psicologia, o psicólogo, como que é esse contato. Calma aí, para vocês não ficarem confusos aqui, ó. Aí eu vou orientar no final dessa aula, eu vou dar um tempinho para vocês tirarem print, tá? Ou tirarem uma foto. Então, aqui, ó, é a relação da psicologia com o obstetra e a doula, né? Então, aqui são as combinações que são de dois ou mais componentes, e componentes esses que estão inseridos no primeiro sistema, que é o microsistema, tá? Vocês vão compreender que o microsistema tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do ser humano, no caso da pessoa que nós estamos avaliando, analisando e observando. O terceiro sistema, ele é um sistema mais externo, e que você já deve saber que nesse terceiro sistema, a pessoa não precisa estar inserida diretamente nesse lugar, né? Então, eu vou colocar aqui como terceiro sistema, por exemplo, o trabalho do companheiro. Eu posso colocar também, nesse caso aqui, o nome do terceiro sistema é exossistema, tá? Eu posso colocar também, já que ela, na pessoa que eu estou, né, colocando aqui como exemplo, ela tem um filho, né? Então, eu posso colocar aqui a escola do filho, tá? Como que é a relação dessa criança
desse filho, sobre a escola, e o que essa pessoa, né, está ali sofrendo influência direta ou indireta, no caso do terceiro sistema, indiretamente. Porque vocês vão lembrar que no terceiro sistema, no exossistema, a pessoa não precisa estar inserida, na verdade, ela não está inserida naquele sistema, mas aquele sistema interfere, influencia diretamente no desenvolvimento da pessoa, tá? Então, aqui, por exemplo, o trabalho do companheiro, a escola do filho, posso colocar a religiosidade, da família nuclear, tá? Então, a religião da mãe, a religião do pai. Eu posso colocar aqui também, deixa eu pensar, trabalho do companheiro, a escola do filho. Sim, são pontos importantes aqui. Se vocês tiverem alguma outra sugestão ou alguma outra pergunta, vocês podem trazer para mim. Então, nesse sistema, por exemplo, o trabalho do companheiro, né? Se o companheiro trabalha embarcado, se ele não trabalha embarcado, se o horário de trabalho dele é integral, se o horário de trabalho dele é flexível, o quanto que aquele trabalho exige emocionalmente, fisicamente daquela pessoa, tudo isso vai trazer uma influência direta para essa mulher grávida, lembra? Que é a pessoa que eu estou observando. Então, se aquilo tudo está fazendo interação, né? A gente vai olhar para o processo daqui a pouco. Se aquilo tudo está fazendo interação com essa mulher, influenciando, né, o seu desenvolvimento, a gente pode trazer, por exemplo, para esse contexto, a compreensão de que se nesse microsistema ela não tiver símbolos importantes para lidar com esses desafios, ela pode atravessar essa experiência de uma forma muito mais desafiadora. Mas a gente também pode colocar, por exemplo, trabalhar as questões das habilidades em trazer o autoconhecimento, o autocuidado, para que ela mantenha nela, né, padrões importantes para ela, de permanência nesse estado da gravidez, que vão trazer para ela subsídios para ela enfrentar o desafio do marido não estar ali constantemente. Né? Ou então inserir esse companheiro de uma forma mais efetiva no microsistema, né? Porque nós vamos compreendendo, por exemplo, a relação que vai sendo estabelecida. O último sistema, ele é o sistema mais externo, mas tem uma influência muito grande também sobre o desenvolvimento da pessoa, que a gente está falando, então, do macrosistema. No macrosistema serão valores, ideais, políticas, aspectos religiosos, tá? Tudo que forma a sociedade. A gente pode colocar aqui também cultura, ok? Então, por exemplo, vou tentar trazer um exemplo, não... Ah, tá. Olha só esse exemplo que eu vou trazer para vocês. Acredita-se socialmente, existe de forma muito, muito velada, na verdade não é tão velado assim, é explícito, mas as pessoas ainda não caracterizam isso como um racismo, né? Então, vamos lá. Na gravidez, quando a mulher grávida, né, ela está ali já em processo de parir o seu bebê, quando a gente traz o exemplo de uma mulher negra, né, preta, para aquele campo, para aquele contexto de nascimento, né, vaginal, alguns profissionais da saúde, eles lidam com aquela mulher como se ela tivesse maior condição física de parir o seu filho, né? Então, oferecem menos analgesia, exigem dela maior esforço, né? A exigência fica maior sobre esse processo, porque culturalmente, socialmente, foi construída a ideia de que mulheres negras, né, pretas, fossem mais resistentes à dor e tivessem um corpo mais preparado para isso. É claro que é uma baboseira infinita, mas isso ainda acontece e a gente consegue compreender esses fenômenos dentro de hospitais, de maternidades públicas, particulares.
É claro que no público a gente tem uma visão muito ampliada por conta da necessidade, né, da demanda das mulheres e por conta da falta de informação e continuidade da educação para os profissionais da saúde, né? Então, isso é algo que faz parte, né, da cultura e da sociedade, que não é exposta, não é todo mundo que sabe disso, mas quando a mulher negra vai ali ser atendida, ser assistida, ela vivencia uma situação muito diferente de mulheres que não são negras, né? Então, isso é um dado que a gente precisa levar em consideração. Uma outra questão também que eu posso trazer como exemplo, aspectos religiosos, né? Vamos dar o exemplo de uma mulher que entrou em trabalho de parto, precisou passar por uma cesariana e perdeu muito sangue. E aí a gente encontra dentro da esfera, né, por exemplo, da religião de Testemunha de Jeová, a impossibilidade de doação de recebimento, né, de sangue, transfusão, né, transplante de órgãos, entre tantas coisas. Então, a gente está falando de uma mulher que está ali inserida num contexto direto, onde aqui no micro entraria a religião dela, mas que externamente, no macrosistema, a religião dela impõe, né, tem o valor e a crença de que não pode receber sangue. Então, naquele momento, né, fora as questões de bioética, de ética, tá? Não estou entrando nesse mérito ainda. Nesse momento, aquela mulher ela vai passar por uma condição e um fenômeno diferente de uma mulher que não tenha esse tipo de valor, esse tipo de cultura religiosa, né, de espaço religioso, tá? Então, a gente pode pensar em muitas coisas, a própria maternidade, o ser mãe, né? O que é ser boa mãe? O que é ser uma mãe? Porque culturalmente, a mulher mãe, ela precisa amar os seus filhos desde o momento que ela descobre a gravidez, e a gente precisa lembrar, né, que o amor é uma construção, né? Existem processos bioquímicos, né, envolvidos no nosso repertório humano que vão favorecendo ou desfavorecendo a construção desse vínculo. Então, isso tudo vai estar inserido aí. Pois bem, depois de nós compreendermos isso, como que isso se insere na nossa perspectiva de atendimento com a mulher, né? Tendo eu como a pessoa principal, a mulher-mãe, e eu preciso entender, né, qual é o contexto que eu estarei inserida na realidade e a perspectiva dela, se é uma consulta clínica, se é um pré-natal psicológico, se é um atendimento hospitalar, um atendimento dentro do hospital, da maternidade, um atendimento hospitalar, né? Se é uma conversa, uma roda de conversa, eu preciso entender em que momento, né, desse contexto, desses contextos, qual é o momento que eu estou inserida. Então, a partir dessa perspectiva, eu consigo fazer modificações importantes sobre esses processos. Primeiro, eu preciso compreender o que é processo. O processo é a interação. Então, aqui, esse processo seria... Só um instantinho. Só um instantinho, gente. Pode. Então, olha só, o processo, o que seria o processo, né? O processo, ele vai falar sobre a interação. Lembra disso que eu falei para vocês na aula? Então, o processo, ele é a interação. Se o processo é interação, a gente precisa levar em consideração que a mulher se relaciona com todos esses sistemas, com todos esses contextos, como todos esses contextos se relacionam com ela. Como também cada componente de cada contexto interage com ela e ela interage com cada componente de cada contexto. Tendo isso como base, o processo, para ser considerado um processo sadio, a gente precisa levar em consideração o processo proximal. O processo proximal, ele acontece dentro dessa esfera aqui. As interações mais próximas que acontecem de forma recíproca. Então, vou dar um exemplo, tendo como base a pessoa, a mulher grávida. Nesse sentido, o que acontece aqui?
Vamos supor que essa mulher grávida está inserindo no seu microsistema informações sobre a gravidez, né? Qual parto fazer, né? Qual rede de apoio buscar. E esse companheiro dela, esse par dela, não está participativo, né? Então, nós podemos, por exemplo, incluir nesse cenário, ajudá-la, né, na inclusão desse cenário de informações práticas que possam facilitar, tá, essa interação. Por quê? Quando um processo proximal, quando um processo não é recíproco, ela não se desenvolve, ela permanece cristalizada dentro daquele processo, daquela interação que pode ser uma interação violenta, que pode ser uma interação desafiadora, que pode ser uma interação danosa para ela. Então, como é que nós podemos, né? Aí eu estou trazendo perguntas para vocês irem refletindo. Como é que nós podemos inserir essa prática, né, para esse cara, para essa outra mulher que está aqui como par da mulher grávida? Então, na roda de conversa, a gente pode incluir como um processo direto uma rede de apoio a partir das rodas de conversa, né? Convidar os pais para interagir de forma direta, convidar outros profissionais que possam contribuir com essa visão. Então, a gente vai pensando em formas de facilitar esse processo proximal. O que acontece? Eu dei para vocês esse exemplo, né? Vamos supor aqui que essa mulher ela tenha tido uma perda gestacional anterior. Então, aqui nos processos aqui no contexto mais interno, também tem esse símbolo, esse significado da perda gestacional. E aí, como é que a gente faz com que essa mulher consiga ter um processo proximal a partir dessa perda? Quais habilidades nós vamos precisar trabalhar nela? A gente pode trabalhar a resiliência. Como que eu compreendo a resiliência, né? Como que eu posso ajudá-la? Como que ela compreende a resiliência? Como que eu posso, de repente, trazer para esse campo também aspectos voltados aos cuidados emocionais, como uma forma dela atravessar aquele desafio? Ou como que eu posso colocar para ela condições para que ela consiga ter a resolução de conflitos, tá? Para que facilite o processo dela. Aí, ok. Aí, agora vamos à questão do tempo. Vocês já entenderam a pessoa é a mulher grávida, no meu exemplo, eu quero saber no exemplo de vocês. E agora a gente vai pensar na questão do tempo. Então, a gente tem a pessoa, o contexto e o processo, vocês já entenderam aí. Mas o que seria, nesse caso, o tempo? O tempo, ele vai ser a compreensão do espaço, não físico, né, mas cronológico, onde essas interações acontecem. Então, nós vamos olhar o microtempo. O microtempo, ele está diretamente relacionado aos processos proximais, tá? Então, quanto de tempo eu tenho para trazer informação para essa mulher? Eu estou falando de uma roda de conversa, eu estou falando, né, de um atendimento clínico, onde uma consulta, né, psicoterapêutica, eu vou ter um tempo, de repente, de quantas sessões para fazer isso? A gente também pode pensar no mesotempo, tá? O mesotempo, ele vai trazer... Só tem uma... Deixa eu só... isso mesmo. O mesotempo, ele vai trazer a periodicidade, tá? Então, por exemplo, eu posso pedir para que ela me ligue semanalmente a partir daquele encontro, para saber como é que estão as coisas por ali, o que ela tem conseguido fazer e o que ela não tem conseguido. Eu posso ampliar o atendimento e o acompanhamento dela, para ao invés de fazer de 15 em 15 dias, né, ou então manter no pré-natal psicológico, eu posso trazê-la para atendimentos semanais, atendimentos onde esse espaço e esse tempo vão trazer para ela melhores condições.
Então, o mesotempo, ele vai falar de episódios também do processo proximal com intervalos de dias e meses e semanas, dependendo, tá? E nós vamos falar sobre o último, que é o macrotempo. O macrotempo, ele é tudo isso. O macrotempo, ele vai trazer há quanto tempo, por exemplo, é estabelecida a relação dela conjugal, há quanto tempo tem que existe uma influência, uma interação com a avó dela que pensa na perspectiva de uma mãe abnegada. A gente pode pensar ainda no macrotempo em como a sociedade, em quanto tempo a sociedade acredita culturalmente que a mulher precisa dar conta de tudo. Então, o macrotempo, ele vai trazer, tá, eventos constantes, e ele vai trazer também, dentro da sociedade ampliada, né, geracional, como também ele vai trazer a maneira que esses eventos afetam e são afetados. Ou seja, esses processos são resultados e também são facilitadores para que o resultado chegue em determinada pessoa. Vou dar um exemplo aqui. A Argentina colocou mais recentemente, autorizou, né, uma lei que traz para a mulher mãe a possibilidade dela receber ou dela se aposentar. Me lembrem aí. Contar a maternidade como atividade, né? Então, a partir dessa perspectiva, uma mudança vai acontecer, né? Então, socialmente existe uma configuração de tempo que traz para aquele papel um entendimento do que é ser mulher, e a partir daquele momento existe uma mudança, uma mutação da perspectiva, porque uma política no macro, né? Lembra? A política está aqui, ó, no macro. Porque uma política foi implementada para que, a partir daquele momento, algo fosse diferente para as mulheres mães. Então, o tempo, ele fala dos processos de continuidade e descontinuidade, que é o microtempo, nessa relação aqui direta também. Ele fala sobre intervalos de dias e semanas, quando a gente pensa em mesotempo, que tem a ver diretamente com os processos proximais, informações, práticas, né, interação dialógica, essa interação de reciprocidade, e ele traz também o macrotempo como um espaço de tempo, espaço cronológico, onde tudo isso acontece, tanto que permanece, atravessa as gerações, como também traz para essa mulher influências importantes, e que essa mulher influencia também ao longo do tempo. Então, por exemplo, ainda pensando sobre a política implementada na Argentina, as mulheres se movimentaram para que esse lugar, dentro de um determinado período de tempo, fosse alcançado, né? Então, eu não sei se vocês conseguiram compreender, acredito que a gente consiga debater no encontro que vai acontecer no dia 30 de agosto, né, às 19 horas, no Instagram, Marcela Sandin _. Eu vou deixar aqui para vocês, para que a gente consiga tirar dúvidas, para que a gente consiga ampliar esse lugar de fala, tá? Então, dia 30 de agosto, às 19 horas, no perfil do Instagram, Marcela Sandin _. Esse é o convite que eu deixo para vocês. Deixa eu voltar aqui para ver o rostinho de vocês. Essa é a Giovana. Um beijo grande e até a próxima.